nosso encontro falando sobre as tristes notícias que comoveram o país. 2 alunos do ensino médio do Colégio Bandeirantes, um dos mais tradicionais e conceituados aqui da cidade de São Paulo, suicidaram-se em casa em um intervalo de pouco mais de 10 dias. No Colégio Agostiniano São José, instituição católica lá na Zona Leste, houve um caso de suicídio na semana passada. Um aluno do Vértice, na Zona Sul, também se matou no ano passado. O que eu posso dizer? Condolências às famílias. Isso é triste. Agora, essas notícias tomaram conta das redes sociais, assustaram pais, estudantes e, sem dúvida, acontecimentos que merecem o nosso debate e a nossa atenção. Nós vamos conversar com ele sobre a saúde mental desses jovens. Ele que é mestre em psicologia educacional e do desenvolvimento humano pela USP e que é um craque, que é o Léo Freiman. Como é que você está, Léozinho? Boa noite, obrigado. Meu amigo. Como é que você está? Obrigado por ter vindo. Mais uma vez, te agradeço. Muito obrigado. Eu que Você está ficando insuportável. Nossos papos aqui estão bombando nas redes sociais. Você viu Coisa só? boa. Parabéns, querido. Muito obrigado. Muito Parabéns. Feliz de estar aqui e triste por essa pauta tão delicada. Mas, Léo, informação é fundamental. Claro, é o nosso papel. Porque as mortes desses alunos de colégios particulares, inclusive, chocou a todo mundo, a mim, a você, claro. E pesquisas revelam que o número de suicídios entre jovens aumentou. Eu não estou entendendo nada. Tem algum motivo aparente para isso, Léo? Tem vários motivos. Tá. E boa parte deles, Rony, caem nessa cultura do leve e do rapidinho. Hoje, muitas famílias vêm apostando que, assim, eu amo meu filho, mas não tenho tempo de ir na terapia. Eu amo meu filho, mas eu não compro livro de matemática. Você sabia que tem editoras que 10 a 20% da classe usa determinado livro, de matemática, de física, de história. 10 a 20% dos alunos da classe não compram os livros. Então, assim, que tipo de pai é esse? Que tipo de pai é esse que não compra o livro de matemática ou de história ou de ensino religioso, de qualquer questão para o filho? Então, essa cultura de que, assim, eu amo meu filho, mas não tenho tempo, porque segunda eu vou no Pilates, terça eu vou na pós, na quarta eu vou no curso de não sei o quê, e na quinta eu tomo chá com as amigas, e sexta é o dia de ficar sozinho. Essa cultura está dando ruim. Então, você junta pais cada vez mais permissivos, não é à toa que a nossa última conversa. Sabe quantas visualizações deu no meu Facebook? 20 milhões. 20 milhões. Você está brincando? É talvez a participação mais visualizada no Facebook de um assunto decente. Porque você tocou ali em pontos fundamentais, 20 milhões, ou seja, tocou num nervo. Então a gente junta um caldeirão. Famílias permissivas, apostando na loucura de fazer o filho feliz, mimando, superprotegendo, desensinando, desestimulando a força do caráter, a perseverança, a hombridade, a retidão, os valores mais básicos. 2. Uma preguicite existencial de boa parte dos reitores de universidades que continuam fazendo vestibular de quando você prestou vestibular ou eu. Isso é sacanagem. Eu vou te falar por quê. Porque na medida em que isso continua se pedindo nos vestibulares da USP, da Unicamp, das grandes faculdades, matemática, física, química, história, e não se pergunta sobre resiliência, sobre compaixão, sobre empatia, sobre flexibilidade, sobre trabalho em equipe, sobre o que faz a vida andar, sabe o que acontece? A escola fica refém. Porque tudo que dá ruim na sociedade, o professor tem que ensinar e sozinho não dá conta. É o que a gente falou, um pai fala, não aguento com a minha filha. E aí o professor tem que aguentar com 50. Então essa terceirização, aí você pega a sociedade civil, por exemplo, conseguiu muitas conquistas recentes, mas não vejo uma passeata, não vejo uma campanha para mudar o vestibular. E aí a escola fica achatada, tendo que ensinar um conteúdo estéril para o menino entrar nas faculdades top. Então tem que ter uma mobilização para cobrar dos reitores, porque é rara a faculdade hoje que cobra uma questão sobre resolução de problema, sobre sustentabilidade, sobre como lidar com a mágoa, sobre como pedir perdão, sobre como refazer uma amizade, como abrir um negócio. Então, é a família autoritária, permissiva,
negligente, que infelizmente é a maioria sim, e eu te digo isso com 25 anos de consultório, com tristeza, qualquer palestra que eu dou nesse país, os professores fazem assim, porque o número de pais participativos que aliam afeto e firmeza é raríssimo, infelizmente, porque é leve, rapidinho. 2, as faculdades que, por preguiça, quer saber? Preguiça. Porque hoje tem provas bacanas de habilidades socioemocionais, hoje tem estudos mostrando, Rony, no meu site, opee.com.br, é bom falar para o nosso telespectador, opee.com.br, na primeira página tem um estudo ali, um PDF de um estudo da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, feito em países do mundo inteiro, mostrando o seguinte: habilidades e competências socioemocionais, perdão, foco, afeto, flexibilidade, perseverança, disciplina. Ensinar isso é o que faz a diferença na felicidade, no rendimento escolar. Por exemplo, a menina não aprende história. Às vezes não é que ela é burra e nem que o professor é ruim, mas é porque ela não tentou o número de vezes até conseguir. Enquanto isso não fizer parte do currículo, isso não vai mudar essa mentalidade de um vazio enorme. E a gente precisa pressionar os reitores, porque tem faculdades que estão querendo mudar. Só que o reitor, os pensadores, o mundo acadêmico, precisa ser chacoalhado, precisa receber e-mails dizendo que precisa mudar. Porque tem muito professor que tem sangue na veia, tem amor no coração, mas não pode, porque o que cai no vestibular é isso. E aí chega na hora H, o cara estuda matemática, para queimar o livro de matemática. Tem que ensinar matemática para saber investir, para saber educação financeira, para saber poupar, para saber a sustentabilidade, para saber empreender um negócio e também para saber as questões das exatas. 3, existe uma responsabilidade que não é também só da escola, nem da universidade e nem da família, é dos meios de comunicação também. Ora, na hora que um publicitário faz uma campanha que está falando sobre afeto, sobre empatia, sobre generosidade, sobre brilho no olho, sobre superação, ele também está criando uma janela para o mundo de inspiração. Hoje, o que o jovem vê, Rony? O que o jovem vê hoje? Ele vê notícia ruim, ele só vê corrupção, ele só vê crime, ele só vê violência, ele só vê estampado nos jornais, nas revistas, a notícia negativa. Aí chega em casa, o pai reclama do trânsito, a mãe fala do dia difícil, quando janta junto. Então existe um caldeirão de situações que hoje estão levando ao jovem sentir que a vida é uma merda. Desculpa a expressão, mas a mesma merda, bem cuidada, vira adubo. Essa vida merda, essa vida ruim, essa vida vazia de sentido, ela pode servir como ponto de mudança. Mas precisaria ter mais Rony Vons, precisaria ter mais programas, tivesse a coragem de falar não só do suicídio, mas de vida. Porque você não tira a escuridão, você leva a luz, você não tira a agressividade, você leva o amor. Inverso, Léo, porque agora eu tenho ouvido muito o seguinte, não, isso é por causa daqueles aplicativos, Baleia Azul, essas coisas, que em função disso, da Baleia Azul, que estão acontecendo. Não é exatamente isso. Ao contrário, você só tem baleia azul quando você tem um mar contaminado. Eu vejo no consultório pais de crianças de 10, 11 anos que deixam o filho assistir It, do palhaço lá do mal, filme de terror, aí o moleque fica 3 semanas atormentado. Essa coisa de que o filho decide, que o filho escolhe. Não! A palavra final tem que ser do pai. Fora essa coisa de aplicativo, Toda hora, no carro, no jantar, durante os passeios, o tempo todo as pessoas estão de frente a telas, não se olham no olho, não se dão um abraço. Ai, coisa boa. Precisa buscar o filho na balada. É mais fácil chamar por aplicativo, tá? É fácil, mas, Rony, em educação, o que é fácil fazer vai dar ruim, não tem atalho para as questões importantes da vida. Porque, assim como para lapidar um diamante, você precisa de um gemólogo, de uma boa pedra, da luz, da higiene, você precisa de todo um contexto. Para criar um atleta de alta performance, todo um contexto. Para gerar uma tragédia como um suicídio, também é todo um contexto. Por isso que a gente precisa tomar um cuidado de não ficar tentando ver o que nesse colégio tinha de ruim, o que essa mãe não viu. Não podemos fazer isso, porque isso é criminoso. Isso só vai aliviar o eguinho de quem não está olhando para o próprio umbigo, porque ninguém está blindado de passar por um episódio depressivo,
um episódio de ansiedade, de desespero. Mas, se a família, se a escola, se o grupo de amigos, se os pais dos amigos, ou seja, para criar uma vida é preciso uma aldeia, uma comunidade. Se as pessoas que estão em volta do adolescente, os próprios amigos, tiverem a sensibilidade, a gente não vai blindar, mas a gente pode criar uma camada protetiva que mostre para essas crianças que a vida é boa, que as dificuldades podem ser superadas, que as pedras no caminho estão ali para serem lapidadas. Só que o processo é sempre inverso, Léo. Não sei se você já chegou a ver os 13 porquês da Netflix. Sim. Ali, a história de uma menina que comete suicídio e deixa 13 motivos gravados em fita, por causa do suicídio dele. Quer dizer, o suicida nunca tem um motivo só. Aí eu filmei. Nunca tem um motivo só. São 13 no caso da menina. É um absurdo essa história. Como é que os pais podem perceber que seus filhos têm problemas e não falam ou tentam esconder? Então, você tocou num ponto fundamental. É importante dizer, Rony, que nem sempre os pais têm a habilidade que um psicólogo, um psiquiatra tem ou deveria ter. Sem dúvida, leva então, para o profissional. Não é culpa do pai quando um filho se suicida. Precisa tomar cuidado com isso. Porque já basta a dor do pai e da mãe que passa, por isso não fica a culpa. Não, às vezes o pai não consegue, não sabe, porque ele também não teve um pai que olhou e é o que ele sabe fazer. Às vezes também, Rony, o filho não sabe comunicar. Às vezes o filho não sabe o que está acontecendo dentro dele. Por isso que a responsabilidade por uma vida, seja na luz, no brilho, na genialidade, seja na tragédia, na escuridão e na dor, é de um conjunto de seres, de instâncias, de ambientes e de experiências. Uma tragédia é sempre multifatorial. Não pode ter essa questão de, mas como aquela mãe não viu, mas aquele pai não sabia. Às vezes aquele pai não sabia o que ver e às vezes aquela mãe não pôde ouvir porque ela não conseguiu escutar o que o filho não falou. Você entende? A gente precisa desacelerar, senão fica assim. O que tinha naquela escola? São 11 mil suicídios por ano no Brasil. Quanto? 11 mil. Não pode ser. Relatados. Quer saber? E tem muito mais. Tem muito jovem que bebe na balada, morre, teoricamente de acidente, quando é suicídio. E quer saber? Tem muito adulto que se suicida em vida, não cuidando da sua própria vida. Olha isso aí. É uma loucura. Cresceu mais 40% entre os jovens de 14 a 17 anos. Meu Deus do céu. Agora, aí que está. Eu não acredito só em prevenção ao suicídio. Claro que é importante agora esse tema, é importante ler o assunto, é importante procurar um psicólogo, palestras com sociólogos, com filósofos, porque todo mundo tem o que contribuir, só que a gente tem que falar na escola de vida, de projeto de vida. A gente tem que mostrar atletas, artistas, pessoas comuns, o pipoqueiro, o jardineiro. Essas são atitudes que podem, na sua visão, que podem ajudar a evitar a chegada de uma depressão? Sem dúvida, sem dúvida. E mesmo curá-la. Eu já vi muito como professor, já fui professor mais de 20 anos da cadeira de projeto de vida, que é o trabalho que eu tenho hoje nas escolas. Sim. E te digo qual é que é lindo. Hoje, Rony, a gente tem mais de 700 escolas no Brasil, quase 200 mil alunos que estão aprendendo o projeto de vida na escola. E o que é uma aula de projeto de vida? É o que eu acho que vale compartilhar com o nosso telespectador. Uma aula de projeto de vida é inspirar o aluno por meio de bons exemplos. Como eu estava falando do pipoqueiro, do padeiro, do motorista e do grande empresário. Pessoas, como é que elas superaram as adversidades? Qual é a história desse designer? Como é que essa pessoa lidou com uma dificuldade? Como é que essa pessoa conseguiu encontrar um caminho diferente quando estava indo à falência? Ou esse jogador que se machucou e encontrou na dificuldade um motivo para ter resiliência? Lembra do jogador da Chapecoense que veio aqui? Lembro. Com a esposa no seu programa? Lindo. Então, o depoimento dele, ele encontrou um sentido na sua dor, no apoio que teve a mulher em ser o embaixador do bem, do amor e não sofrer. E a gente precisa falar disso na escola. E não é só o professor de projeto de vida. O professor de redação tem que fazer uma redação sobre a superação. O professor de geografia tem que olhar a região geográfica da escola e pensar quais são as oportunidades, quais são as empresas, quais são os empresários, quais são os artistas da região. E a gente falar. E não é um voo de uma andorinha. É uma comunidade. O primeiro fator de proteção, Rony, é mostrar, é fazer na aula de biologia. Não dá só para ensinar nicho trófico, os poríferos, onde é que está
as algas no mundo, tem que falar da importância do abraço, tem que ter uma aula sobre a química do afeto, do carinho, sobre o quanto a compaixão, o trabalho voluntário dispara endorfinas e acalma. A escola tem que formar competências para a vida. Por isso que eu falei da responsabilidade da universidade que ninguém fala. Então, em 2019, o nosso vestibular vai ter 10% de competências socioemocionais, 2020, 20% e por aí vai. Até que a gente tenha no mundo acadêmico, para daí a escola poder fazer e a família também, a equiparação das competências cognitivas, saberes objetivos, numeração e letramento, em equilíbrio com as competências socioemocionais. Na medida que elas andam juntas, e isso é trabalho da escola, da mídia, da sociedade, tua e minha. Porque a cada hora que eu estou aqui falando de amor, de superação... E sabe o que, Rony? Também falar da dor. A gente também tem que estimular um filho, aí sim, num cemitério, a hora que um tio morre, a visitar a vovó, a hora que ela está doente, a dizer para um filho, olha, hoje eu não consegui ter sucesso com aquilo, o que será que eu faço? Porque numa sociedade que só exorta o narcisismo, que cria pequenos imperadores, que oferece tudo e que todo mundo é sempre parabenizado pelas coisas mais simples, o esforço, a superação, a quietude, o autoconhecimento, a inteligência emocional, os valores ficam parecendo bobagem, porque só se posta na rede social quando o filho está fazendo embaixadinha. Só se posta na rede social a menina postada de princesa. Não é princesa, é menina, é criança. Não tem que ficar fazendo maquiagem para menininha de 5 anos. Não, não é para ficar levando maquiador em buffet infantil. Isso dá ruim, isso rouba a pureza, isso rouba a paz, isso rouba o pueril. Tem que soltar a criançada, deixar um monte de brinquedo, não tem que ficar organizando toda a vida. É isso que a gente precisa parar com essa loucura. Tudo o tempo todo alegre, tudo o tempo todo prazeroso, tudo o tempo todo fácil. E aí, a hora que tem uma dificuldade, fica um bichinho sem asa. Aí toca professor particular. Aí, Léo, dá para atender? Rony, é uma loucura. O psicólogo sozinho não vai fazer milagre. O milagre, sabe qual é o milagre da educação? É que não tem milagre. É trabalho duro, é acordar cedo, é tomar café da manhã com teu filho. É dormir depois de dar um abraço. Não tem milagre, é trabalho duro e dá trabalho. Mas, se fizer com amor, tem chance. E se não fizer bem feito, vai dar ruim. Vai dar ruim. Os nossos jovens estão abandonados, estão gritando por amor, estão gritando por afeto. Nós adultos precisamos ter vergonha na cara de que mundo a gente está oferecendo para essas crianças. Um mundo de presentes e pouca presença. Um mundo de exigência e pouco companheirismo. Um mundo de parentesco e pouca familiaridade. A gente precisa ter vergonha na cara e falar, opa, peraí, eu estou fazendo isso que é bom para o meu filho ou estou fazendo isso que é bom para o meu eguinho, porque é mais fácil, porque é mais barato, porque eu não estou com vontade. Nas causas importantes não é a vontade que tem que guiar. O estuprador estupra porque tem vontade. Um ladrão rouba porque tem vontade. Vontade não é a boa condutora da vida. É a escolha feita em valores, Rony. Isso é competência socioemocional. Você cresceu assim, eu cresci assim. Ó a tua vida. Tua vida dá tudo certo? Claro que não. Você tomou um monte de porrada na cara e continua tomando. Claro. Mas está aqui toda noite trabalhando valores. Porque você teve a sorte de ter gente que te ensinou a ter dignidade, a dizer acorda, sacode a poeira e dá a volta por cima. Esse é o samba que funciona na vida. É quando um filho tem uma dificuldade, o pai fala assim, filho, e aí? O que você vai fazer em relação a isso? E aí, filhão, vamos pensar juntos que caminhos a gente tem? Pô, filha, eu te entendo, vem cá, dá um abraço. Vamos pensar com calma, qual é a saída mais inteligente. Para tudo tem jeitos, precisa dizer isso. Eu vou dizer uma coisa, Léo. Vai dar 50 milhões agora. Eu me exalto aqui, mas você sempre não, mas vai dar 50 milhões. Não dá. Para você muito a gente tem que falar bem. Da vida. É tão prazeroso, né? Essas pautas contigo, Léo. Muito obrigado mais uma vez. Eu que te agradeço a oportunidade. A gente podia ter mais um pouco de tempo, né? Ou então fazer um programa inteiro contigo. Poxa vida, que honra, que prazer. Obrigado, querido. Conta sempre comigo.